A guerra havia moldado Wilhelm Keitel e Alfred Jodl de forma irreversível. Duas figuras que, a princípio, pareciam meras engrenagens na vasta maquinaria do Terceiro Reich, acabaram por se tornar essenciais no teatro de operações nazista. Ambos representavam o lado mais frio e calculista da guerra, movendo tropas e ordens a partir de escritórios repletos de mapas. Para compreendermos o papel deles naquela Alemanha, Keitel, um homem que havia ascendido nas fileiras da Wehrmacht, tornou-se a mão direita de Adolf Hitler em questões militares. No entanto, seu verdadeiro poder era uma miragem. Enquanto assinava ordens e aprovava operações, na realidade, ele não passava de um fantoche dos caprichos do Führer. Os outros o viam como um sim-senhor ambulante, alguém que jamais ousaria desafiar uma decisão, independentemente da natureza dela. Um dos momentos mais sombrios da trajetória de Keitel foi quando ele assinou a Ordem dos Comandos, uma diretriz que condenava qualquer soldado aliado capturado à morte imediata. Não importava se aquele homem era um simples soldado cumprindo seu dever. Para Keitel, uma assinatura bastava para selar seu destino. Mas esse não foi seu único ato de brutalidade. A Ordem dos Comissários, que ditava a execução sistemática dos oficiais políticos soviéticos, mostrava até que ponto Keitel estava disposto a sacrificar os inimigos do Terceiro Reich. Não eram apenas militares os alvos, mas também civis, mulheres, crianças, qualquer alma que se interpusesse no caminho da maquinaria alemã daquela época. Alfred Jodl, por sua vez, era o cérebro estratégico de muitas das campanhas militares que subjugaram a Europa diante da Alemanha. Desde a invasão da Polônia até as ofensivas no fronte oriental, Jodl parecia um gênio da tática, calculando cada movimento com agilidade. Sua habilidade para traçar planos que desencadeavam o caos no campo de batalha lhe rendeu a admiração de muitos. Mas Jodl não se limitava a idealizar movimentos militares. Também assinava ordens que condenavam milhares a uma morte violenta. A Ordem dos Comissários, mais uma vez, recaía sobre sua mesa. E assim como Keitel, Jodl assinava sem hesitar, garantindo que a limpeza étnica e as execuções sumárias fizessem parte da rotina diária das tropas nazistas. Para ele, a guerra era uma questão de sobrevivência total, uma em que não havia espaço para prisioneiros. Os dois homens, apesar de sua proximidade com o Führer, viviam em uma realidade distorcida. Acreditavam que sua lealdade cega seria recompensada com a vitória final, mas à medida que as frentes desmoronavam e o exército alemão se via superado, essa lealdade começou a ruir. Os sinais da derrota eram claros, mas nem Keitel nem Jodl abandonaram o barco. Continuaram assinando ordens, enviando tropas à morte, enquanto a sombra da derrota nazista pairava cada vez mais sobre a Europa. Mas como esses e outros homens chegaram a esse ponto? Pois bem, o início da Segunda Guerra Mundial foi forjado em reuniões ambiciosas, entre mapas espalhados e ordens assinadas com mão trêmula, onde homens como Wilhelm Keitel e Alfred Jodl traçaram os planos que mudariam para sempre o destino da Europa. Tudo começou com o Tratado de Versalhes em 1919, um acordo que deixou a Alemanha humilhada e em ruínas. As cicatrizes econômicas e sociais eram profundas, e o povo procurava desesperadamente um salvador. Foi então que Adolf Hitler, com seus discursos grandiloquentes, cheios de promessas de redenção nacional e vingança, ergueu-se sobre as ruínas. Em 1933, Hitler tornou-se chanceler, e sua visão de futuro começou a tomar forma. Em 1936, sem quase nenhuma resistência, ele enviou suas tropas à Renânia, uma região desmilitarizada. O próximo movimento foi a Áustria. Apenas 2 anos depois, a Alemanha, sem disparar um tiro, anexou a Áustria. Alguns meses depois foi assinado o Acordo de Munique. França e Grã-Bretanha, com a vã esperança de evitar uma guerra, permitiram que Hitler se apoderasse dos Sudetos. Acreditavam que, se lhe dessem o que ele queria, Hitler se acalmaria. Grave erro. Em março de 1939, o Führer invadiu o restante da Tchecoslováquia, demonstrando que suas ambições não tinham limites. No entanto, no 1º de setembro daquele ano, as forças alemãs cruzaram a fronteira polonesa, desencadeando a tempestade que o mundo temia há anos. As ruas da Polônia testemunharam o implacável Blitzkrieg, uma nova forma de guerra relâmpago. A Polônia caiu rapidamente,
E com essa vitória, o mundo percebeu que o conflito seria diferente de qualquer outro. Apenas 2 dias depois, no 3 de setembro, Grã-Bretanha e França declararam guerra à Alemanha. A Segunda Guerra Mundial havia começado. Por trás desses movimentos estavam muitas mentes e mãos em ação, entre elas Wilhelm Keitel e Alfred Jodl. Para esse momento crucial da história, ambos já tinham claro o rumo de sua lealdade. Em questão de meses, a Europa estava à beira do colapso. As tropas alemãs avançavam sem freio e tanto Keitel quanto Jodl viam seus nomes elevados a heróis na propaganda nazista. Mas por trás dessa fachada de sucesso militar, havia uma verdade muito mais sombria. As ordens que assinavam não apenas dirigiam exércitos, também condenavam milhões à morte e à destruição. Enquanto a guerra se desenrolava, os destinos de Keitel e Jodl estavam selados. No entanto, naquele momento, nenhum deles imaginava que seriam os mesmos atos que os elevavam os que, ao final, os levariam à própria queda. Keitel, desde sua posição como chefe do Oberkommando der Wehrmacht, observava o rápido avanço das forças alemãs. Contudo, apesar de suas dúvidas internas sobre alguns dos planos de Hitler, ele não se atrevia a se opor. O destino da Europa era previsível, e seu silêncio seria tão mortal quanto os exércitos que avançavam sob seu comando. Por sua vez, Jodl, como chefe do Estado-Maior de Operações, era o cérebro por trás da estratégia militar. Com um lápis na mão e um mapa à sua frente, ele desenhava junto ao alto comando militar as ofensivas que Hitler exigia. A França foi sua próxima presa. Em 1940, enquanto os blindados alemães avançavam através das defesas francesas, Jodl mantinha-se imperturbável, sabendo que cada movimento no campo de batalha era consequência direta de suas decisões. O país caiu em semanas, e com isso o Terceiro Reich parecia imparável. Mas Hitler também fixou seu olhar no leste, na vasta extensão da União Soviética. Em julho daquele mesmo ano, Keitel e Jodl assistiram a uma conferência onde foram traçados os primeiros esboços do que seria a Operação Barbarossa. As vozes que alertavam sobre os perigos logísticos de invadir a Rússia no inverno foram ignoradas, em parte pela obediência cega de Keitel. Qual era o motivo para realizar uma operação militar tão arriscada? Eles simplesmente acreditavam que a capacidade militar alemã conseguiria uma vitória rápida na União Soviética, até então aliada. A invasão começou em 1941 com um sucesso inicial esmagador, mas as linhas alemãs se estenderam além do que podiam sustentar, e o inverno russo, implacável e feroz, os trouxe de volta à realidade. Apenas um ano depois, Jodl assinou a Ordem dos Comandos, que ditava a execução imediata de qualquer soldado aliado capturado. Keitel não ficou para trás. Sua caneta assinou o infame Decreto Noite e Neblina, que permitia o desaparecimento de combatentes da resistência nos territórios ocupados. Mas a Operação Barbarossa não foi apenas um desastre militar, mas também um palco de atrocidades. Quando em maio de 1945 a derrota era inevitável, foi Jodl quem, com a mesma mão que havia assinado tantas ordens fatais, rubricou os documentos de rendição incondicional. Aquele gesto, em uma sala silenciosa, marcava o fim da Alemanha nazista. Mas para Jodl e Keitel, aquele ato não significava salvação. Seus nomes, já gravados na história como executores da guerra, os levariam diretamente aos bancos do Tribunal de Nuremberg, onde finalmente teriam que enfrentar as consequências de seus atos. Obediência mortal. Os carrascos do Terceiro Reich diante da justiça. Era novembro de 1945. Nuremberg, uma cidade em ruínas, tornou-se o cenário de algo que nunca antes havia acontecido. O julgamento daqueles que apenas alguns anos antes governavam com total liberdade decidiam o destino de milhões e acreditavam estar acima da lei. Os homens mais poderosos do regime nazista, agora relegados a simples réus, estavam sentados no banco dos acusados, esperando por sua sentença. O tribunal era composto por juízes das 4 grandes potências aliadas: Estados Unidos, União Soviética, Grã-Bretanha e França. Além disso, os julgamentos eram regidos pela Carta de Londres, aprovada apenas 3 dias após o dia da vitória. Desde o início do primeiro julgamento,
A mídia internacional cobriu extensivamente o evento, com quase 300 jornalistas credenciados relatando cada detalhe das audiências. A cobertura foi variada. Na França, a indignação foi desencadeada por algumas sentenças consideradas indulgentes demais, enquanto no Reino Unido o interesse não se manteve devido à duração do processo. Os meios de comunicação apresentaram testemunhos comoventes e evidências impactantes, incluindo filmes e fotografias que ilustravam os crimes de guerra. Sob as lâmpadas do salão, os rostos sérios e cansados dos juízes pareciam imóveis, mas o peso da história era palpável. Atrás deles, os documentos de acusação se acumulavam como montanhas de papel que continham os detalhes das decisões tomadas no calor da guerra. No geral, assuntos complexos de descrever. 24 homens foram acusados de crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Hermann Göring, outrora o homem forte do Terceiro Reich, estava entre eles. Sua figura imponente, que outrora enchia as salas de poder com uma aura de autoridade, agora se desmoronava sob o peso das acusações. Mas nem todos os acusados eram tão reconhecíveis quanto Göring. Alguns, como Joachim von Ribbentrop, que havia assinado pactos em nome do Reich, ou Rudolf Hess, o fiel tenente de Hitler, mantinham um silêncio sepulcral, como se ainda não compreendessem a extensão de suas ações. Outros, como Albert Speer, tentavam se esgueirar pelas brechas da história, buscando desculpas, argumentando que apenas cumpriam ordens ou que não conheciam a magnitude dos crimes cometidos. Alfred Jodl e Wilhelm Keitel sentavam-se diante do tribunal em Nuremberg, seus rostos endurecidos por anos de obediência cega, imóveis diante das acusações que caíam sobre eles como martelos de ferro. Ambos haviam sido pilares do regime nazista, responsáveis por decisões que moldaram não apenas a guerra, mas o destino de milhões. Keitel, com sua assinatura irrevogável, havia aprovado ordens que ressoavam nos campos de batalha e nos corredores dos quartéis alemães. Entre elas, a Ordem de Comando, uma sentença de morte para os comandos aliados capturados, executados sem julgamento. E depois, a Noite e Nevoeiro, uma ordem que não apenas condenava os combatentes da resistência, mas os fazia desaparecer sem deixar vestígios. Jodl, por sua vez, não ficava atrás. Ele havia planejado e executado a invasão da Polônia, um golpe mestre de guerra relâmpago, mas que arrastou milhões de civis para o abismo da guerra. A União Soviética foi sua próxima vítima, e embora o avanço inicial tenha sido impressionante, não foi suficiente para resistir ao frio e ao desgaste das tropas. Jodl não apenas planejava operações militares, mas também autorizava ordens que resultavam na execução de prisioneiros de guerra e na chacina sistemática de civis. Ambos os homens foram acusados de conspiração para promover uma guerra de agressão, crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Para Keitel, a sala de Nuremberg devia parecer um lugar estranho, pois era um local onde a obediência a uma autoridade superior já não o protegia. Para Jodl, cada acusação ressoava com os ecos das ordens que ele havia assinado sem pestanejar. O veredicto foi o mais esperado. O tribunal estava cheio de murmúrios enquanto Alfred Jodl e Wilhelm Keitel sentavam-se no banco dos réus, duas sombras do que um dia foram poderosos arquitetos da máquina de guerra nazista. No entanto, apesar da gravidade das acusações, seus rostos permaneciam impassíveis, como se o peso das milhões de vidas destruídas não os alcançasse. Durante o julgamento, os promotores apresentaram documentos assinados por Keitel, documentos que mostravam sua participação direta em ordens que fariam qualquer ser humano tremer. Entre eles, o documento original da Ordem de Comando, depois, o Decreto de Noite e Nevoeiro. Não havia piedade em suas palavras, apenas a assinatura de um homem que acreditava obedecer a um mestre superior. E Jodl não era menos culpado. Seus diários foram apresentados como evidência, e neles, sem remorso, ele relatava o planejamento de invasões brutais, como as da Polônia e da União Soviética, que devastaram territórios e vidas sem qualquer consideração. Não era apenas um estrategista. Jodl também havia assinado a Ordem dos Comissários. Não havia espaço para compaixão no coração de homens que consideravam tais medidas como necessárias. A sala estava cheia de um silêncio pesado, quase sufocante, quando Wilhelm Keitel e Alfred Jodl entraram, escoltados por guardas que mal os tocavam,
como se o contato com aqueles homens pudesse manchá-los. Keitel, com seu porte rígido, parecia ainda se agarrar à lembrança de sua autoridade perdida, enquanto Yodel, mais discreto, observava ao seu redor com uma calma inquietante, como se já soubesse que o destino havia ditado seu fim muito antes de entrar naquela sala. Ambos sentavam-se com a rigidez de quem, mesmo diante do julgamento final iminente, não aceitavam sua derrota. Ao tribunal de Nuremberg não custou muito esforço para desmascarar seus crimes. As provas eram incontestáveis. Documentos assinados, decisões executadas com precisão militar, assinaturas de um lado e do outro ecoavam naquelas salas. As acusações eram claras, precisas, implacáveis. Keitel havia sido o arquiteto de várias das ordens mais brutais do Terceiro Reich. Sua assinatura, estampada em documentos que condenavam à morte prisioneiros de guerra e civis por igual, era uma marca de destruição. Quando as provas foram apresentadas, um frio percorreu a sala. Keitel olhava para os documentos sem pestanejar. Para ele era apenas mais um dia de trabalho, simples cumprimento do dever. Por outro lado, Yodel, que se destacava pela sua meticulosa planificação militar, não era menos culpado. Sua assinatura também adornava ordens comprometedores naquele contexto. No seu caso, não havia remorso, apenas uma eficiência fria. Ambos os homens, quando chegou o momento de se defenderem, recorreram à mesma linha de defesa que se tornou um clichê ao longo dos julgamentos. Apenas seguíamos ordens, disseram quase em uníssono. Para eles, as linhas de ação empreendidas no calor da guerra não passavam de fiel cumprimento do dever e execução de planos traçados de cima. Sob essa perspectiva, Hitler era o ditador, o monstro a ser atacado, mas eles não passavam de soldados obedientes. Era o que pareciam insinuar. O tribunal, no entanto, não mostrou compaixão. A desculpa da obediência cega não tinha peso frente às atrocidades cometidas sob sua supervisão. A ironia era palpável. Homens que uma vez exigiram obediência absoluta agora usavam isso como escudo para evitar o castigo. Após meses de deliberação, o tribunal emitiu seus veredictos. 12 dos acusados, incluindo Göring e von Ribbentrop, foram condenados à morte. Outros 3, como Hess, receberam prisão perpétua. Alguns, surpreendentemente, foram absolvidos. Um lembrete de que, mesmo em um julgamento de tais proporções, a justiça era cega. Esse foi o caso de Rudolf Hess, que gesticulava confusamente, alegando insanidade que os juízes observavam com uma mistura de ceticismo e espanto. Sua sentença, prisão perpétua, embora por um momento parecesse que ele já não entendia o peso dessas palavras. Erich Raeder, almirante da Kriegsmarine, se apegava ao seu uniforme invisível, talvez pensando nos navios que já não comandaria. Sua sentença também foi perpétua, mas o tempo, em sua irônica natureza, o libertou antes. A saúde, esse inimigo silencioso que não distingue patentes, foi seu bilhete de saída em 1955. Mais adiante, Walter Funk, o rosto do Reich econômico, ouvia seu destino com um sussurro de resignação. Libertado 2 anos antes de sua morte, seu fim chegaria em 1957. Karl Dönitz, o sucessor de Hitler, respirou com um pouco mais de alívio. 10 anos de prisão foi um preço moderado comparado aos crimes que representava. Enquanto isso, Baldur von Schirach, o líder da juventude hitlerista, aceitou 20 anos como um castigo inevitável. Mas foi Albert Speer, o arquiteto do Reich, quem com um olhar frio e calculista jogou sua carta mestre, o arrependimento. Foi sua atuação que o salvou. Ou pelo menos foi o que muitos disseram, permitindo-lhe andar livre após 2 décadas. Um homem marcado, mas vivo. Enquanto os réus eram conduzidos para fora da sala, sabiam que seus nomes, além de qualquer sentença, estariam ligados para sempre à ignomínia. Keitel e Yodel, de arquitetos do Terceiro Reich, a condenados em Nuremberg. Para o momento do veredicto, a sala estava cheia de uma tensão silenciosa, como se as próprias paredes soubessem que a história estava prestes a condenar Wilhelm Keitel e Alfred Jodl. Ambos, rostos pálidos mas impassíveis, ouviram o veredicto com a mesma frieza com que assinaram ordens que enviaram milhares à morte. A voz do juiz ressoou clara naquela sala lotada,
declarando culpados os dois homens por crimes que não seriam apagados com o tempo: conspiração, agressão, crimes de guerra, crimes contra a humanidade. Não havia canto na Europa que não tenha sido moldado pelo poder deles. Também não importaram os aspectos positivos desses homens, aspectos que, embora invisíveis, estavam ali, tão presentes quanto as causas de sua condenação. É indiscutível que os julgamentos de Nuremberg, projetados para condenar os crimes do regime nazista, desempenharam um papel essencial em estabelecer precedentes no âmbito do direito internacional e da justiça militar. No entanto, neste processo, deixou-se de lado uma faceta que, embora não os absolva, atenua parcialmente a história de figuras como Wilhelm Keitel e Alfred Jodl. Ambos, líderes militares de alta patente na Wehrmacht, contribuíram de maneira significativa para a reorganização e modernização do exército alemão, aspectos que tiveram uma influência notável no desenvolvimento posterior da Bundeswehr, as forças armadas da Alemanha pós-guerra. O Tribunal de Nuremberg optou por julgar Keitel e Jodl apenas sob a sombria luz dos crimes de guerra, ignorando que muitas de suas contribuições para a doutrina militar e a estrutura organizacional da Wehrmacht influenciaram positivamente a formação de uma nova identidade militar para a Alemanha. Tanto Keitel quanto Jodl desempenharam um papel crucial no rearmamento e na estrutura operacional que, embora inicialmente projetados para fins ofensivos, deixaram lições valiosas que foram adotadas para uma força defensiva no âmbito da OTAN. Jodl, em particular, foi responsável por desenvolver estratégias operacionais flexíveis e adaptáveis, princípios que a Bundeswehr aplicou posteriormente para manter uma postura militar mais moderada e ética. Mas foi no aspecto ético que a influência desses homens se evidenciou mais claramente mesmo após sua queda. Apesar de suas condenações, o legado turvo que os julgamentos revelaram sobre ambos ajudou a formular um discurso em torno da responsabilidade moral dos líderes militares, um debate que perdura nas academias militares alemãs até os dias de hoje. Os julgamentos, paradoxalmente, ressaltaram a importância da prestação de contas, algo que a Bundeswehr tomou como base para formar seus futuros oficiais, focando seu treinamento na tática militar, na ética e no respeito pelos direitos humanos. Mas o júri não foi indulgente com esses aspectos. Keitel, o homem que assinava sentenças de morte com uma calma desumana, não podia alegar ignorância. Jodl, sempre o estrategista, traçava com suas ordens linhas de morte sobre o mapa do continente. Os ecos do julgamento ressoavam nas ruas da Alemanha, onde a população se dividia entre a indignação e a aceitação. Wilhelm Keitel e Alfred Jodl, homens que haviam sido titãs do Terceiro Reich, agora enfrentavam a fúria do mundo após terem sido condenados nos julgamentos de Nuremberg. Muitos alemães viam os veredictos como uma espécie de justiça dos vencedores, uma forma pela qual os aliados impunham seus próprios padrões legais sobre os derrotados. Em seus corações havia um clamor por equidade, uma sensação de que seus compatriotas estavam sendo usados como bodes expiatórios em uma guerra que havia fugido ao controle de todos. Enquanto isso, na sala do tribunal, Keitel e Jodl mantinham suas cabeças erguidas, alegando que eram apenas soldados cumprindo as ordens de seu Führer. Esse argumento ressoava em certos setores da sociedade alemã que viam neles uma lealdade inabalável à disciplina militar, mas, sobretudo, ao seu país. No entanto, a verdade era mais sombria. A história os havia enquadrado em um contexto de brutalidade e destruição, e a ideia de que simplesmente seguiam ordens não mitigava o horror de suas ações. Jodl, ao afirmar que tentou obstruir algumas das medidas mais atrozes, não fez mais que agitar as águas do cinismo. O tribunal rejeitou sua defesa como uma tentativa patética de suavizar sua culpabilidade. A reação internacional era um mundo à parte. Enquanto alguns alemães se apegavam à noção de injustiça, o resto do mundo via os julgamentos como um marco fundamental no estabelecimento da responsabilidade por crimes de guerra.
Os veredictos lançaram as bases para um novo paradigma no direito internacional, onde a impunidade dos líderes militares se deparava com a dura realidade das atrocidades cometidas. Robert H. Jackson, o promotor principal dos Estados Unidos, deixou claro que Keitel e Jodl não eram meros soldados, mas arquitetos de um regime que havia orquestrado crimes massivos contra a humanidade. A rejeição do tribunal à defesa de ordens superiores tornou-se um mantra que reverberava entre as nações aliadas, afirmando que a responsabilidade individual era um princípio inquebrantável. No entanto, nem todos concordavam. Alguns acadêmicos legais questionaram a legitimidade do processo, argumentando que a rapidez dos julgamentos comprometeu o devido processo. A defesa dos acusados, embora robusta em alguns aspectos, foi vista como insuficiente diante do peso das provas apresentadas. Assim, o dilema nem sempre foi fácil de resolver. Na Alemanha, o clamor daqueles que ainda acreditavam na honrosa obediência militar confrontava o julgamento universal de um mundo que ansiava por justiça. As vozes polarizavam-se, refletindo um espectro de emoções que ia da fúria à resignação. Enquanto isso, os ecos do julgamento continuavam seu caminho, marcando um capítulo que mudaria para sempre a narrativa da guerra e de seus responsáveis. Em sua defesa, Keitel, em particular, insistia em que havia sido um soldado obediente, preso na engrenagem do regime nazista. Seus advogados argumentavam que, sob o princípio do Führerprinzip, ele não podia ser culpado por qualquer coisa ocorrida durante aqueles anos. Era um mero executor da vontade de seu líder. Ele sustentava que não tinha autoridade direta sobre os diversos ramos da Wehrmacht, que seu papel era o de um simples oficial do Estado-Maior. Seus advogados, numa tentativa de humanizá-lo, alegavam que ele não podia questionar ordens que claramente violavam a ética e a humanidade. Mesmo assim, o tribunal se mostrou inflexível, rejeitando seu argumento ao afirmar que não havia justificativa para os crimes de guerra. Do outro lado do tribunal, Jodl apresentava seu próprio relato. Como tantos outros, proclamava o clássico "Eu apenas seguia ordens", refletindo a mesma retórica de seu companheiro. No entanto, sua defesa incluía um giro intrigante. Ele afirmava que tentou obstruir certos mandatos, alegando que resistiu às instruções de Hitler sobre punir aviadores aliados. Mas essa resistência, suposta e nunca documentada, desaparecia diante da gravidade das outras evidências. Os advogados de Jodl, tentando desvinculá-lo da responsabilidade direta, lembravam que ele muitas vezes assinou documentos na ausência de Hitler, sugerindo que isso demonstrava sua limitação como executor de ordens. Mas o tribunal não cedia. A ideia de que um oficial poderia evitar a responsabilidade por crimes de tal magnitude pelo simples fato de ser um planejador confrontava a lógica de que todos, em última análise, devem prestar contas por seus atos. A atmosfera no tribunal tornava-se pesada à medida que os juízes refletiam sobre a natureza da culpa e do dever. As defesas baseadas na obediência militar foram rejeitadas com um peso de evidências que esmagava qualquer palavra ou frase que fosse contrária a elas. A forca de Nuremberg, a queda dos generais nazistas. No entanto, é preciso esclarecer um aspecto-chave da sentença: a penalização. Aqueles dois homens, importantes dentro da maquinaria nazista, enfrentariam a pena capital por enforcamento. Essas eram as ordens do juiz. O método de execução escolhido foi decidido pelos poderes aliados, que desejavam que esse ato fosse visto como um castigo criminal, mais do que uma execução militar. A forca, projetada para múltiplas condenações, possuía um mecanismo de queda rápida, embora alguns questionassem se realmente cumpria seu propósito. Para Nuremberg, eles foram culpados e pagariam seus crimes com suas próprias vidas. Dessa forma, no dia 16 de outubro de 1946, o ar na prisão de Nuremberg estava carregado de um peso incomum. Definitivamente, naquela manhã, não havia espaço para a glória passada, apenas para o fim definitivo daqueles que haviam travado a guerra pelo lado que acabou derrotado. Uma sala específica da prisão,
convertida no epicentro do que estava por vir, encontrava-se iluminada por uma luz mortiça que parecia zombar dos condenados. O primeiro a enfrentar a forca foi Joachim von Ribbentrop. Sua figura, outrora elegante, balançava-se rígida enquanto tentava manter a dignidade. Duas figuras proeminentes do regime nazista, Wilhelm Keitel e Alfred Jodl, esperavam seu destino, assim como outros que pertenceram ao mesmo regime. O primeiro destes dois a encarar seu desfecho foi Wilhelm Keitel. Em seus últimos momentos, Keitel agarrou-se à sua fé. "Que Cristo, meu Salvador, esteja ao meu lado até o fim", murmurou ao capelão da prisão, buscando consolo em um momento de desolação. Depois, recebeu a comunhão, como se isso pudesse mitigar o horror do que estava por vir. Quando finalmente chegou o momento, havia transcorrido apenas um breve intervalo desde a execução de Joachim von Ribbentrop. O sargento-mor John C. Woods se preparou para executar a sentença de morte por enforcamento. Um giro do destino fez com que o mecanismo da alçapão falhasse, provocando que Keitel sofresse uma queda dolorosa. Suas últimas palavras estavam carregadas de amor patriótico, apesar das adversidades. "Que Deus tenha piedade da Alemanha." Pouco depois, Keitel já havia deixado este mundo, e o nome de Alfred Jodl ecoou nos corredores da prisão. Apesar de compartilhar o mesmo destino que Keitel, seu comportamento era notavelmente diferente. Nervoso, mas com um ar de determinação, Jodl dirigiu-se ao mundo exterior com palavras que ressoavam com um profundo patriotismo. "Minhas saudações a você, minha Alemanha." Essa afirmação, quase um grito de guerra em um momento de derrota, contrastava com a fragilidade do momento. A execução de Jodl foi realizada nessa mesma noite. À medida que a corda se tensionava, a sala estava impregnada de um silêncio inquietante. Ele foi declarado morto pouco depois de o alçapão ser acionado. Woods, o carrasco, não parecia se incomodar com os erros no comprimento das cordas. Cumpria seu dever sem pausa, enquanto os condenados caíam um após o outro, com corpos que tremiam no ar por mais tempo do que o necessário. Joseph Malta, o assistente, observava com um olhar frio, como se cada segundo de agonia fosse apenas parte do protocolo. Ambas as mortes não apenas marcaram o fim de duas vidas, mas simbolizaram um marco na história do direito internacional, estabelecendo que os líderes militares não podiam escapar de sua responsabilidade, que a obediência cega às ordens não poderia servir como escudo diante dos horrores cometidos. Tudo isso ocorria sob o olhar atento de uma pequena multidão que se reuniu na prisão de Nuremberg, onde o destino de ambos e de tantos outros estava prestes a ser selado. A atmosfera, cabe dizer, era tensa e sombria, impregnada de uma gravidade que parecia pesar sobre os ombros dos presentes. Aproximadamente 30 testemunhas, entre elas militares e jornalistas, observavam com inquietação o desenrolar de um evento que marcaria a história. Alguns oficiais, visivelmente nervosos, andavam de um lado para o outro, sussurrando entre si enquanto tomavam notas, como se as palavras pudessem aliviar o peso do que estavam prestes a presenciar. Quando o eco das cordas e a queda dos corpos ressoavam no ar, um silêncio absoluto tomava conta do espaço. Mas essa sensação não durou muito. O coronel americano encarregado da execução quebrou a tensão ao perguntar se os testemunhas podiam fumar. Em um momento que contrastava brutalmente com a gravidade do ato, os presentes compartilharam cigarros, um detalhe particular em meio à implacável justiça que estava sendo realizada. O rumor de que os corpos seriam levados a Dachau para serem incinerados circulou entre os presentes, mas a versão oficial dizia o contrário. Os cadáveres desses homens foram transportados em segredo para um crematório em Munique. As cinzas, uma vez transformadas em pó anônimo, foram espalhadas no rio Isar, levadas pela corrente para o nada, como se a própria história quisesse apagar todo o rastro deles. Desde então, Alfred Jodl e Wilhelm Keitel têm sido retratados na cultura popular alemã pós-guerra de maneiras que refletem tanto a condenação de suas ações quanto a complexidade de seus personagens. Essas representações, tanto em livros como em cinema e televisão, capturaram a essência de dois homens presos na engrenagem de um regime totalitário, cujas lealdades os levaram por um caminho fatal. No caso de Jodl,
A literatura e o cinema destacaram seu papel como um oficial leal a Hitler, signatário da rendição incondicional da Alemanha. Essa imagem o transforma em um símbolo da inevitável queda do Terceiro Reich. Ele é frequentemente representado como um personagem trágico, alguém que, apesar de sua grande inteligência militar, foi arrastado pelas decisões catastróficas de um regime ao qual servia sem questionar. Por sua vez, Wilhelm Keitel foi retratado de maneira semelhante. Na cultura popular, é apresentado como o braço direito de Hitler, um homem completamente subordinado ao seu líder, incapaz de desafiar a vontade do ditador. Essa cegueira ideológica que o definiu é um tema recorrente nas obras literárias e cinematográficas que o mencionam, onde se enfatiza seu papel nas decisões estratégicas que levaram à derrota da Alemanha.